Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um vídeo dando continuidade aí no nosso conteúdo de Albrooks. Conteúdo bem denso aí, pessoal, como eu falei, né? Vocês estão vendo. Quem vem na sequência aí, com certeza tá sofrendo um pouquinho aí no aprendizado, faz parte. Tá? Então dá uma olhada na água aqui. Gravando hoje, 5h30 da tarde, próximo do fechamento de mercado. Importante uma olhadinha na minha boca depois de 3 horas de aula hoje de manhã com o pessoal do grupo de estudo, né? Então vamos lá. Então, os recadinhos de sempre, tá? Quem quer abrir uma conta numa corretora de Forex, link na descrição, Skilling, tá? Uma corretora muito boa, a gente tem operado por ela, a pessoa tem gostado bastante. Tem um assessor brasileiro que é o Flávio Maciel, que vai estar atendendo vocês lá, tá? Então, fiquem à vontade aí para pôr em prática os conhecimentos, tá, pessoal? Outro recadinho, tá? Apoie o canal, quem puder apoio, qualquer coisa, qualquer valor, qualquer montante aí ajuda a gente. E o terceiro tipo de apoio que você pode dar pra gente é curtindo o vídeo aí. Curte o vídeo, curte o canal, contribui aí, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos aí. Agradecer a todos, né? A tudo que tem dito aí, as mensagens que mandam para mim, as mensagens que mandam em particular, as mensagens que mandam nos comentários dos vídeos, tá? Sobre a questão de estar aprendendo, compartilhar conteúdo. Então a gente já tem muito conteúdo aí para compartilhar com vocês, tá, pessoal? Eu diria que tem mais uns 3, 4 anos de canal aí por baixo aí de conteúdo para estar compartilhando. Então, na medida do possível, a gente vai gravando conforme vai sobrando tempo aqui para a gente fazer as gravações entre assessor, professor e tudo mais. Vamos juntando tempo para vocês, tá? Então, dados os recados, vamos dar continuidade. Então, no vídeo passado, a gente vinha falando de barras de reversão. Então, né, barras de reversão, momentos de reversão, melhores formas de reversão, né, das barras, né, de reversão, mesmo sendo uma continuidade de tendência, né? Então, lembrando que eu tenho uma barra de reversão, mas eu posso estar operando a favor da tendência, tá? Então, a barra de reversão para operar a favor da tendência, tá, pessoal? Agora a gente vai falar de barras de sinal de outros tipos das que a gente não falou até agora, que eram barras de tendência e barras de reversão. Então, quais são os outros tipos de barra que pode configurar levar a uma entrada, né? Então, barra de sinal é uma barra de configuração que leva você a fazer uma entrada no mercado. Então, ela que vai dar o sinal para você pôr a ordem ou pôr a ordem, e assim que ela ser rompida, você vai entrar no mercado. Então, isso é uma barra de sinal, tá, pessoal? No entanto, nem todos os negócios valem a pena. E apenas porque um stop foi acionado e transformou a barra anterior em uma barra de sinal, isso não faz o negócio valer a pena. Por exemplo, muitos sinais em uma faixa de negociação apertada devem ser evitados. Então ele está dizendo que se eu tenho uma congestão estreita, onde o preço ele fica travado aqui, muitas barras de sinal dessas regiões, elas devem ser evitadas. Todas as barras de sinal na ausência de um price action adequado perdem todo o sentido. Por isso, o sinal tem que indicar que a quebra da barra provavelmente irá longe o suficiente para pelo menos um scalp lucrativo. Então, o que ele está querendo dizer? Eu posso ter um mercado caindo e eu posso ter um martelo aqui no mercado e isso não significa nada e o mercado continua caindo. Se eu não tiver um price action, um contexto aqui anterior que me justifique eu fazer algum tipo de operação, tá? Então vamos começar com as barras. Strong Trend Bar. Então, Strong Trend Bar é uma barra de sinal muito importante e é uma barra de tendência forte, especialmente durante a fase de pico de uma tendência, de spike, de pico, de fuga. Então, Strong é quando eu tenho uma tendência e eu tenho uma barra de sinal forte. Então, a Strong Trend Bar, eu tenho uma barra de sinal forte. Então, se o gráfico é verde para cima, eu tenho uma barra de sinal forte, tá? Uma abordagem comum é esperar que a barra feche, e se a barra for uma forte barra de tendência de alta, os traders comprarão no mercado assim que a barra fechar. Então, dependendo do contexto que essa barra formar, o fechamento da barra, quando ela fechar aqui, na abertura da próxima barra, os traders já estão comprando no mercado.
tá? Então, normalmente a barra confirma o movimento de alta e o mercado já sai comprando o movimento seguinte, né? Já sai comprando o fechamento e a abertura da barra seguinte na tendência de um mercado continuar forte, tá? Outros traders entrarão em stop um tique acima da máxima da barra. Essa urgência resulta em uma série de barras de tendência de alta e um pico de alta voraz maior, né? Uma fuga, né? Um spike maior. Então, uns entram no fechamento da barra e outros colocam um tiquezinho aqui acima. Quando a barra seguinte forma, né, e ela vem romper essa região que está essas entradas de compra, o mercado força ainda mais para cima e isso vai dando sequência nos fechamentos, nas aberturas, nas superações, e com isso a gente tende a fazer barras, quando a gente vê aquelas barras sequenciais de alta, é por esse motivo, porque os players continuam comprando superações, máximas, fechamentos, aberturas e por aí vai, tá? Então, padrões de reversão, tá? Os traders estão sempre procurando uma mudança de direção e confiam nos padrões de reversão como o primeiro sinal de que uma mudança pode estar ocorrendo, tá? O risco está na extremidade oposta da barra e que a recompensa costuma ser várias vezes maior. Então, a vantagem da reversão é que quando eu estou operando um trade de reversão, por exemplo, tá? Vou botar aqui uma reversão, mas é a continuação da tendência primária. Então, eu tenho a tendência primária de alta, vou esperar o pullback e vou comprar uma reversão. Se eu compro aqui, o stop é aqui. Então, apesar de eu ter um stop curto que muitas vezes vai ser acionado, o meu risco retorno ele é muito alto. Então, a recompensa é várias vezes maior que o meu risco, o que compensa é eu estar me expondo a esse risco. Então, por exemplo, se o trader compra um stop e um tick acima de uma barra de reversão de alta, com 8 ticks de altura, ele pode colocar no stop de proteção um tick abaixo no total, que seria 10 ticks. No entanto, o trader pode estar planejando realizar lucro 20 ticks acima ou mais, no mínimo 2 vezes a distância da barra. As tendências são resistentes, as mudanças, né, são resistentes a mudanças. E se os traders apostarem em um movimento na direção oposta, eles vão querer um forte sinal de que o mercado está para reverter. Então, as tendências, elas tendem a continuar, tendência. Então, se eu aposto numa reversão, um bom sinal de reversão, então eu aposto que ele vai mudar, então ele vai mudar a tendência. Então, eu preciso que o meu risco aqui compense, né, o meu lucro compense o risco que eu estou correndo ali. No entanto, se houver uma forte tendência e em seguida uma retração, os comerciantes estão tão confiantes de que a tendência será retomada que não exigirão uma forte configuração de reversão no final da retração. Na verdade, a maioria das barras de sinal para trades de pullback de tendência parecem fracas. Então, o que ele quer dizer? Que quando eu tenho um mercado direcional e eu tenho uma correção, dificilmente você, ou na minoria das vezes, você vai ter uma barra bonita aqui de reversão no movimento. Muitas vezes essa barra ela vai ser uma barra de sinal fraca, ela não vai ser uma barra forte. Ela vai ser como? Ela vai ser um dojizinho, ou ela vai ser até um martelo invertido. E aqui numa mira, martelo invertido, pessoal, se ele rompe máxima, é sinal de reversão, tá? Então significa compra. Eu precisaria de uma confirmação, que seria a barra que vai virar aqui, tá? Então, muitas vezes o mesmo sinal ruim, né, um sinal fraco, como eu tenho uma tendência primária de alta, esse sinal não tem necessidade de ser tão bom. Agora, se eu tenho uma tendência primária de baixa, eu estou tentando comprar um movimento aqui de reversão, aqui eu preciso ter uma barra de sinal forte, tá? Então, a gente precisa sempre estar prestando atenção nesse ponto, tá, pessoal? Então, vamos lá. As tendências exigem que os traders continuem perdendo entradas para que haja uma atenção constante, um desejo constante de entrar. E uma das maneiras pelas quais as tendências conseguem isso é por meio de barras de sinais fracas, né? Então vamos lá, as tendências, vamos raciocinar em cima disso. Para a tendência continuar, ela tem que fazer com que os traders continuem perdendo as entradas. Por quê? Ele vai entrar, ele vai ter uma atenção constante de não ficar de fora. Então, ele vai comprar depois que o sinal já deu. Então, eu tenho um movimento, ele vai dar o sinal, a tendência começa a andar, aí o trader fala, não comprei aqui, vou comprar aqui. Então, ele gera uma urgência de compra que vai jogando o preço mais para cima. Então, isso faz com que a tendência cada vez suba mais. Então, muitas vezes, um sinal fraco é justamente para romper antes que o mercado perceba e fazer com que o mercado entre atrasado e force o preço para cima.
Se houver um recuo de 2 pernas para uma média móvel e uma forte tendência de alta, os traders podem estar dispostos a comprar acima da barra anterior, mesmo que seja uma barra de tendência de baixa, e não uma forte barra de reversão de alta. Então vamos lá, vamos desenhar isso aqui, tá? O importante do desenho, pessoal, eu sempre fiz isso a vida toda, tá? Vocês têm que fazer, é muito bom. Então eu tenho uma tendência de alta e eu tenho uma média móvel aqui, ó. Tá. O que ele está falando? Quando eu tenho uma correção de 2 pernas de correção, deixa eu fazer de vermelho. Eu tenho 2 pernas de correção de vermelho em cima de uma média móvel. Os traders que vão comprar essa correção, mesmo que eu tenha uma barra de baixa, uma barra vermelha de baixa, eles vão pôr um tick acima dessa barra. E assim que esse mercado reverter, e eu tiver um acionamento, ele já está com a ordem lá. Ele não vai esperar essa barra romper para estar comprando aqui em cima. Aí quem comprar aqui em cima já está comprando atrasado. Então eles não vão esperar uma forte reversão de alta, eles não vão esperar essa barra. Muitas vezes eu vou ter uma barra de baixa, né? Tem uma barrinha vermelha de baixa aqui. O cara já vai estar com a ordem aqui. Porque se essa barra virar e começar a subir, já vai pegar a ordem dele aqui embaixo. Um stop aqui embaixo. Tá? Então muitas vezes, quando eu tenho um pullback duplo, assim, que eu tenho, né? Perna dupla, né? Perna dupla de correção em cima de uma média móvel, eu posso estar fazendo esse tipo de operação, desde que eu faça ela próximo da média móvel e meu stop fique aqui próximo à parte inferior da média móvel. Tá? Então isso seria importante. Eles temem que uma retração reverta na direção da tendência de alta e o rally possa acelerar rapidamente, e eles queriam uma retração para poder comprar um preço mais abaixo, né, do que agora tem. Então, que eles querem que, quando isso retraia, eles não fiquem de fora e eles consigam comprar num preço mais abaixo. Todos os traders têm esse senso de urgência. É por isso que a recuperação para uma nova máxima costuma ser muito rápida. É por isso que eu, quando isso ativa e esse mercado vem para a máxima, essa recuperação para a máxima ela é muito rápida. Porque a urgência de compra antes que o preço vá embora é muito grande. Isso faz com que o preço ande mais rápido. Tá? Então, por isso que ele tem essa análise. A maioria das tendências eventualmente tem pelo menos um clímax menor antes que uma correção mais profunda chega. E o clímax geralmente se deve aos traders fracos finalmente entrando tarde e os últimos traders de lado encerrando e finalmente saindo. Né? Então, o que ele diz? Que quando eu tenho, então a maioria das tendências eventualmente tem pelo menos um clímax menor antes de uma correção. Então, normalmente eu tenho uma tendência, essa tendência tem um clímax antes de uma correção. Esse clímax antes de uma correção é um sinal para quem quer vender, por exemplo, tá? Ou é um sinal para quem está comprado sair da posição, porque esse clímax são os últimos compradores entrando atrasado, tá? E os últimos traders que estavam vendidos ou dentro de uma lateralização, por exemplo, estopando a posição, tá? Então é isso que a gente tem nesse caso do clímax, aí das maioria das tendências terem um clímax, como ele fala. Tá? Vamos lá, vamos dar sequência. Além de uma barra de reversão clássica, outras configurações de reversão comuns, algumas são padrões de 2 ou 3 barras, incluem o seguinte: barra dupla de reversão, né? Two bar reversal. Então, reversão de 2 barras, né? Seria a tradução correta. Reversão de 2 barras. As reversões de 2 barras são uma das configurações de reversões mais comuns e, portanto, são muito importantes, tá? É útil pensar em cada reversão como um tipo de reversão de 2 barras, porque a frase lembra aos traders que o mercado faz um forte movimento em uma direção e depois um forte movimento na direção oposta. Então, nada mais é do que uma reversão de 2 barras. Eu tenho uma barra de queda e depois eu tenho uma barra de alta, uma reversão de 2 barras, onde o mercado empurra fortemente para baixo e depois empurra fortemente para cima. Então, eu tenho uma reversão de 2 barras, tá? O formato da barra pode ter sombra, pode não ter sombra, então isso aí a gente pode discutir depois, mais para frente, os formatos melhores, mas é só para entender como funciona, tá, pessoal? Os movimentos mais fortes geralmente começam com uma barra de reversão ou uma reversão de 2 barras para o sinal. Então, os movimentos mais fortes normalmente tem pelo menos uma barra de reversão ou uma reversão de 2 barras. Uma reversão de 2 barras nada mais é do que uma reversão apenas de uma barra, num time frame maior. Então, o que ele está dizendo é, quando eu tenho esse evento aqui nos 5 minutos, se eu for olhar, por exemplo, 10 minutos, eu vou ter o quê? Na verdade, eu vou ter
uma barra, muitas vezes uma barra de reversão que vai ser uma barra assim, ou uma barra com pequeno corpo. Então eu posso ter um pequeno corpo aqui na barra, eu posso ter um pequeno corpo de alta aqui, se essa segunda barra for um pouquinho acima da primeira barra. Então nada mais é do que uma barra de sinal de uma barra, né? Então uma barra de sinal num time frame maior. Então se aqui, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de blended candle, né? Então não sei se vocês já ouviram falar, até aqui no canal já falei sobre isso, né? Então aqui nos 5 minutos e aqui seriam os 10 minutos, por exemplo. Então eu teria esse sinal de barra. Eu tenho um conteúdo só sobre barra, sinal, reversão, quais os tipos de barra, como funcionam as barras. Tem um conteúdo aqui no canal só sobre isso, do Steve Bigelow, tá, pessoal? Quem quiser assistir lá, que é bem bacana. Uma barra, eu vou deixar até o link aqui, um cardzinho na descrição aqui para quem quiser ver depois. Uma barra de reversão, na verdade, é uma reversão de 2 barras num time frame menor. Então, se eu tenho uma barra de reversão num time frame maior, ela nada mais é também do que uma barra de reversão uma reversão de 2 barras num time frame menor. A chave é você reconhecer que uma reversão está ocorrendo. Não tem uma reversão ali. E você precisa estar ciente das várias maneiras pelas quais ela pode aparecer. Então, eu sei que ali está ocorrendo uma reversão, tá me vendo uma reversão. Eu tenho que saber o porquê que ela está ocorrendo aquela reversão ali, a maneira com que ela pode reverter. E essa maneira com que ela pode reverter é que vai influenciar nas nossas operações, né? Então, a reversão de 2 barras pode não ser seguidas. E assim após algumas barras depois. Então, eu posso ter uma reversão de 2 barras que na sequência ela pode continuar aqui, ó. E aqui na frente eu tenho uma sequência. Então, obrigatoriamente, ela não precisa ser seguida aqui. Pode acontecer, tá? Mas pode não acontecer. Mas é um sinal de que o mercado parou ali, tá? Isso que é importante. Então, é um sinal de que eu tinha o mercado uma tendência de baixa e ele virou. Então, se eu tenho uma barra de baixa, uma barra de alta, minimamente o mercado lateralizou nessa região. Então, eu sei que pelo menos eu parei a queda. Então, isso já é um bom ponto positivo para você pensar em entrar numa operação, tá? Ainda nas barras de reversão de 2 barras. Uma reversão de baixa sempre tem uma barra de tendência de alta, que atua como um clímax de compra. Então, quando eu tenho uma reversão de 2 barras, eu sempre tenho que ter uma barra de tendência de alta, tá? Que vai atuar como um clímax de compra, seguindo em pouco tempo para uma barra de tendência de baixa, que atua como uma quebra para o lado negativo. Uma reversão de alta é o oposto. Então, isso é uma reversão de baixa. Então, a reversão de baixa, vamos lá, eu tenho que ter um clímax de alta, seguido por uma barra de baixa. Reversão de 2 barras, tá? Pode ter uma sombrinha aqui, ela pode ser de outros formatos, então eu posso ter uma barra aqui e a segunda barra ela ser assim, tá? Não precisa ser igual eu fiz, então uma reversão de 2 barras, com clímax e uma reversão no ponto. E a reversão de alta é o oposto, tá? Eu vou ter uma barra de tendência de baixa, que está atuando como clímax de venda, e em seguida uma barra de tendência de alta como uma fuga. Então na baixa vai ser o contrário, eu vou ter uma barra de baixa, por exemplo, eu posso ter uma barra, tá, de alta como um clímax de fuga, né? Então, como um clímax de fuga aqui, tá? Posso ter esse movimento também, tá? Uma barra de reversão, deixa eu dar uma olhada lá. Dei muito hoje, já tô com a garganta ruim. Então vamos lá. Uma barra de reversão pode ser a segunda barra de uma reversão de 2 barras. Quando ela sobrepõe a mais de 75% da barra anterior, é melhor considerar as 2 barras como uma configuração de reversão de 2 barras em vez de uma barra de reversão. Então, vamos lá. Uma barra de reversão pode ser a segunda barra de uma reversão de 2 barras, quando ela se sobrepõe a mais de 75% da barra anterior. Então, vamos apagar aqui e vamos desenhar. A segunda barra, ela vai ser uma barra de reversão de 2 barras quando eu tiver isso aqui, ó. Então, vamos supor numa queda, eu tenho uma barra. E a barra de alta, ela tem que sobrepor mais do que 75% dessa barra aqui, ó. Tá? Então, do que essa barra anterior. Então, eu tenho que sobrepor mais de 75% para ser considerada sobreposição e melhorar no sinal. É melhor considerar as 2 barras como uma configuração de reversão de 2 barras em vez de uma barra de reversão. Então, quando eu tenho essa barra de reversão aqui no fundo, quando eu tenho uma barra dessa, está sobrepondo a barra anterior, eu trato isso como uma reversão de 2 barras e não como uma barra de reversão simples. Então eu tenho que tratar essa barra
como sendo um processo de duas barras, e não simplesmente uma barra de reversão no fundo. Então não é um sinal de uma barra, é um sinal de duas barras, tá? E opera-se diferente o sinal de duas barras do que o sinal de uma barra, tá, pessoal? Quando a barra de reversão se sobrepõe demais à barra anterior, elas formam uma consolidação de duas barras, e a entrada de rompimento está além de toda a consolidação. Então, se ela se sobrepõe em toda essa barra aqui, né, de fazer de verde, se ela se sobrepõe em toda a barra anterior, nada mais é do que se eu tivesse aqui uma consolidação, uma lateralização. Então, a minha entrada vai ser acima dessa lateralização, porque senão eu vou estar operando dentro de uma lateralização que não é o que a gente quer. A gente está operando tendência, não quero operar lateralização no momento. Como a faixa de negociação tem apenas duas barras, a entrada está além das ambas as barras, não apenas da segunda barra. Então, se eu falo de uma configuração de duas barras, por isso que é importante, pessoal, configuração de duas barras. Se eu tenho uma barra que ela ande acima de 75% aqui, a configuração de entrada está acima dessa barra, tá? É acima das duas barras, é do sinal para o completo. O stop está aqui embaixo, tá? É assim que faz para operar um sinal de duas barras de reversão. Deixa eu só ver. Então vamos terminar de duas barras de reversão, depois a gente vê a de três barras. Tá? Então ainda nas duas barras de reversão, tá? Para a gente finalizar, barra de reversão dupla, né? Se a barra de reversão de baixa cair abaixo da barra de tendência da alta anterior, o trade trata-se como um outside bar, mesmo que sua máxima esteja abaixo da máxima da barra de tendência de alta. Então, o que ele está falando? Se eu tenho uma tendência de alta, eu tenho uma barra de baixa, mesmo que ela tenha a mínima aqui, a máxima dela seja abaixo da máxima, vamos botar aqui uma sombrinha aqui só para a gente entender, tá? Aí eu tenho a barra abrindo no dia no seguinte, e ele vem aqui e ela rompe para baixo. Mesmo que essa máxima não seja maior que essa máxima, eu trato essa barra como sendo um outside bar, tá? Em geral, é melhor esperar por uma retração para a máxima mais baixa antes de operar vendido. Caso contrário, você está vendendo tão baixo do topo da perna de alta que há muito risco de estar vendendo em algum nível de suporte, como a parte inferior de uma consolidação e desenvolvimento, e o mercado pode subir. Então, o que ele está dizendo? Quando eu tenho um movimento assim muito agressivo, eu posso estar vendendo já o fim desse pullback aqui, desse movimento. Eu posso ter um movimento aqui, eu posso estar vendendo o fim desse pullback em cima de uma retração. Então, é melhor eu esperar que o mercado faça um recuozinho aqui, faça uma tentativa e fazer uma alta mais baixa aqui, e eu fazer uma venda aqui com stop no mesmo lugar, que eu não vou estar vendendo na retração, né, numa retração do movimento de alta. Em si eu vou estar vendendo um respiro dessa barra aqui, que os compradores compram o fechamento dessas barras, quando ele perde força eu vendo para o movimento continuar, tá? Então a ideia é essa que ele fala pra gente aqui. Quando há uma tendência forte, o sinal geralmente falha, mesmo que haja uma reversão perfeita de duas barras. Então isso significa que se eu tenho uma tendência forte, normalmente o sinal falha, tá? Então se esse sinal normalmente falha, eu preciso de um risco retorno considerável para pagar os meus stops aqui que eu for tomar quando for fazer essas operações. Então o contexto do price action tem que estar bem definido para eu arriscar uma operação aí. Por exemplo, se houver uma reversão de alta de duas barras logo acima da média móvel, e as barras forem relativamente grandes e se sobrepõem principalmente a uma terceira ou quarta barra, não compre acima da máxima da barra de sinal. Então, o que ele está falando? Se eu tenho um movimento, eu tenho as barras de retração, e ele faz um movimento muito forte, eu não devo comprar acima da barra de sinal, porque isso aqui eu já estou comprando atrasado, tá? Eu já estou ruim, eu estou fazendo uma compra já muito ruim, porque eu deveria estar comprando nessa região, e não nessa região. Tá? Então, se eu tenho uma barra que avança 3 ou 4 barras anteriores, elimina 3 ou 4 barras anteriores, o ideal aí é que eu já não faça mais esse movimento, que eu não faça mais essa compra. Tá? Bom, pessoal, por hoje, vamos ficar por aí. Mais um vídeo de 25 minutos, passa rápido, né, pessoal? Então, praticamente eu não falei quase nada, falei uns 4, 5 slides só. Vamos dando sequência. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela confiança de estar passando conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se gostou, compartilha. Comenta aí na descrição. Se tiver alguma dica, pode mandar aí na descrição. Não esqueça que tem o link do Telegram na descrição. Entra lá no grupo do Telegram, já está com quase 700 pessoas lá no grupo.
Pode postar isso tudo lá, pode comentar, pode falar comigo. A gente está sempre interagindo com vocês lá. Tá ok, pessoal? Valeu aí a todos. Um abraço para todos. E até a próxima semana que vem tem mais. Fui!